A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra, porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer. Olá pessoal, esse é o podcast Lean Construction na Prática. Eu me chamo Rodolfo Leles. Eu sou o Gevandro Barros. Nós estamos aqui para apresentar para vocês um podcast, é o podcast número 1. Nós vamos trazer aí algumas novidades, algumas perguntas. Eu trouxe o Rodolfo para ser aí o puxador dos temas de Lean Construction comigo. Alguns dos podcasts ele vai fazer parte aqui comigo. A gente vai bater um papo sobre diversos temas de Lean Construction. E por que eu chamei o Rodolfo? Rodolfo, primeira coisa, ele é engenheiro de produção, né? Trabalhou aí também, é um parceiro aqui do IOPEX, trabalha com a gente. E ninguém melhor do que ter aí um intermediário para ir fazendo algumas perguntas com a gente e a gente trocar algumas ideias sobre Lean Construction aí. Então, bora lá, Rodolfo. O que você acha que o pessoal... Você fez algumas pesquisas na internet, a gente recebeu aí durante os últimos meses nas redes sociais, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram, temas que a gente vai divulgar aqui no podcast e tal. Certo. Quais foram em cima das perguntas, o que você elaborou aí? Eu sei que você fez várias perguntas, você não quis nem me mostrar para não direcionar a minha fala. E o que você acha que o pessoal gostaria de saber? O que você acha que é interessante aí? Primeira pergunta que eu quero fazer é sobre o Lean Construction. Da onde que ele surgiu? O que é o Lean Construction? Explica pra gente mais um pouquinho, como é que funciona? Da onde surgiu? O que é, né? Vamos falar da base aí. Da onde surgiu? Na verdade, para falar do Lean Construction, eu tenho que sou obrigado a falar do Lean, né? Não quero aí contar uma história muito longa, mas o Lean nasceu, né, do sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, o próprio nome já diz, vem lá da Toyota e nasceu depois da guerra, né? A Toyota era uma empresa que produzia caminhões e que durante muito tempo, principalmente depois da guerra, ela se viu numa condição sem dinheiro, né? Uma guerra devasta um país e se viu na obrigação aí de fazer outras coisas e começaram a fazer veículos. E ela começou a fazer veículo tão bem que ela mandou, inclusive, antes, né, de começar a produção, pessoas lá para os Estados Unidos, para Ford, para outras empresas para fazer benchmark. Os caras voltaram para o Japão, começaram a produzir e ela começou a desenvolver um próprio sistema, que até hoje chama Sistema Toyota de Produção, que é muito famoso. E todo mundo da área automobilística, né, que é uma área que investe-se muito dinheiro aí para novas tecnologias, gestão, conhecimento e uma série de coisas. É uma indústria automotiva, uma indústria que investe muito dinheiro. E aí a Toyota começou a crescer, os caras falaram, pô, por que esses japoneses aí estão ganhando tanto dinheiro e estão crescendo tanto, né? Tanto é que a Toyota ainda é uma das empresas que mais vende veículos no mundo. E aí foi o contrário, um monte de gente começou a ir para a Toyota ver o que os caras estavam fazendo, porque eles, né, desenvolveram várias metodologias, ferramentas de trabalho, 5S, padronização, setup e uma série de coisas e foram se desenvolvendo, se destacando no mercado. Aí, algumas outras indústrias começaram a copiar esse sistema de produção, que a gente chama sistema de produção, mas na verdade é um sistema empresarial, ele serve para a empresa de uma maneira como um todo, né? Hoje em dia, diversas coisas que vieram do sistema Toyota de produção estão em hospitais, estão na própria indústria, estão na área de serviços, estão na área até de marketing. E as ideias do sistema Toyota, né, o que vem de base, que é você ter um 5S, você ter uma padronização de processos, você ter algo que te dê uma estabilidade. Lógico que, como o sistema Toyota de produção começou na indústria, ele serve muito mais para a indústria do que para as outras coisas, mas hoje em dia se desenvolveu outras metodologias complementares ao sistema Toyota para usar na área de serviço, para usar na área de saúde e tal. E outras áreas começaram a aplicar isso também. Pô, será que esse troço serve só na indústria? Não, vamos experimentar aqui se esse negócio funciona também na indústria de navios, na saúde, no serviço. Começou a dar certo e uma das indústrias que começou também a experimentar, vamos dizer assim, o Lean, né, na essência, foi a construção. Aí, hoje em dia, os países que têm mais destaque são os Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça. Existem alguns países que
além de terem saído na frente, né, com o Lean Construction, terem experimentado mais, desenvolveram um monte de coisa específica. Né, e a coisa começou a ganhar tamanho. Hoje o Lean Construction Institute dos Estados Unidos tem livros, faz um evento por ano, que é o IGLC, né, que é um evento onde vão aí pessoas da construção, cada ano é em um país diferente, já é um evento mundial. Isso se propagou. O meu primeiro contato com Lean Construction, que na época eu nem podia chamar assim, hoje eu aceito e vejo que chamar de Lean Construction era até um desafio, né? Porque o que a gente fazia era Lean Manufacturing na construção. Mas né? deixa eu fazer uma observação aqui. O que despertou em você pegar o Lean, que é voltado para a fábrica, né? Para a linha de produção. O que despertou em você trazer o Lean para a construção civil? Área de construção. No meu caso, eu, nessa época, foi em 2000, primeira vez que eu tive contato com Lean Construction, né? O Lean mesmo ali dentro da construção, foi em 2008. Eu já estava na Alemanha, eu tinha ido para lá para trabalhar na Porsche, e a Porsche já tinha feito algumas iniciativas em prédios. Né? E eu não participava do time de construção ainda, eu era do time da indústria, porque eu fui para a Porsche para trabalhar. Já comecei a namorar os caras, falei, pô, isso aqui é legal, porque o meu país, que é o Brasil, tem muito potencial da área de construção. Tinha, né, ainda tem obras que na Alemanha talvez não vai ter nunca, né? Um país é muito menor, tem menos... Já é um país super industrializado, muita coisa já foi feita, aqui ainda tem muita coisa para se fazer. Aí eu comecei a namorar os caras ali, ver e tal, o que eles estavam fazendo, e comecei a acompanhar alguns projetos um pouco no início, um pouco de longe, 2, 3, 4, 5 meses, e aí pedi para entrar no time, né, de construção. E entrando no time de construção, eles me deram ali 2, 3 projetos, 4. Quando eu inteirei o 5º projeto, que eu vi que eu já tinha exercitado algumas coisas legais, eles me mandaram para o projeto do Brasil em 2010, né? Eu já tinha feito projeto na saúde, na indústria, e a gente não ficava só na Alemanha, né? Eu viajei para diversos países pela Porsche Consulting. E aí quando eles me mandaram para o Brasil no final de 2009 para fazer um projeto dentro da Volkswagen, que foi meu último projeto pela Porsche Consulting, obviamente não foi na área de construção, foi na área industrial, foi onde eu conheci minha esposa e tal, não sei o quê. Eu tive que largar um pouquinho essa área durante 9 meses por aí para conduzir esse projeto. Aí eu já tinha virado gerente de projeto e conduzi esse projeto aí, só que eu saí da empresa, né, e abri a minha empresa de consultoria, né, que na época chamava Steinbock, eu com mais um sócio. A gente ficou cerca de 10 meses juntos e ele resolveu ir para Salvador. A gente dissolveu a sociedade e tal, ele seguiu um outro rumo. E eu falei, cara, agora eu vou atuar nessa área de construção, porque eu não quero mais. Eu já tinha... em 2010 eu estava completando aí quase 15 anos de consultoria já naquela época lá, né? 14, se eu não me engano. Hoje já, dezembro agora, fez 20 anos, né, de vida de consultor para lá e para cá. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou abrir uma outra empresa. Decidi que o nome seria IOPEX, porque eu queria um instituto que não tivesse só foco em consultoria, mas que tivesse foco em treinamentos, em formação de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito e tal. Então eu abri o nome de instituto. E falei, cara, meu foco vai ser a construção. Eu vou, tanto para sair da indústria ou de uma outra área e tal. E foi o que deu certo, né? Eu comecei a empresa sozinho, a gente chegou até em 2016, 36 pessoas, ou seja, a empresa cresceu muito. 75% mais ou menos, né, para não chutar muito errado, dos meus clientes foram na construção. Hoje, em 2010, agora, a gente já fez mais de 64 projetos. Estamos indo esse ano, talvez, para uns 75. Eu quero ver se a gente faz aí, né, projetos de bons portes, bons tamanhos aí, além de formar gente. Esse ano Sim. A gente... Mais para frente eu vou falar aqui no podcast o que a gente vai lançar aí de coisas nessa área. E eu resolvi ficar nessa área, por quê? Porque eu fiz o meu mestrado, que é um mestrado técnico, né, que é diferente do mestrado aqui no Brasil, lá na Alemanha, e me especializei nessa área, desenvolvi algumas metodologias, não posso dizer do zero, mas testando muito na prática aquilo que a nossa cultura brasileira precisava para a época. E eu vim também... eu percebi que muitas obras naquele período estavam preparando para as obras da Copa do Mundo, que era em 2014. Foi Sim. aí que eu ganhei muito cliente. Foi por conta da Copa do Mundo que o IOPEX cresceu. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Agora fala pra gente o que é Lean Construction ou construção enxuta
e o que as construtoras podem ganhar com a implementação do Lean Construction? O Lean Construction, ele é, primeiro, né? Antigamente a gente chamava de Lean Manufacturing na construção. Aí virou Lean Construction, né? Que é o Lean dentro da construção, com as metodologias e as ferramentas para reduzir prazo, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar tempos de setup, melhorar a logística de uma obra, pensar na logística de uma obra como se fosse uma indústria, pensa, né? A indústria funciona tudo perfeito, just in time, just in sequence. Por que eu não posso pegar esses conceitos dentro de um limite, obviamente, e no mínimo adaptar dentro da construção? Isso a gente veio fazendo, então se transformou em Lean Construction. Na época a gente chamava de Lean Construction normal. Hoje eu chamo de Lean Construction 4.0, por quê? Porque a gente já evoluiu dentro do Lean Construction, já desenvolveu coisas específicas para a construção nesses últimos 6 anos, né? Então eu pus um 4.0 aí para imitar o pessoal da indústria, que chama, né? Indústria 4.0. Me fala uma coisa aí, nesse período de evolução aí, que você foi até mesmo percebendo aí o que precisa, o que não precisa nas construtoras, me dá um exemplo aí de uma coisa que você percebeu que na construtora eles nunca imaginava que se aplicasse aquele método ali ia dar certo e você conseguiu enxergar isso aí. Só um exemplo, só alguma coisinha, só para o pessoal entender mais a fundo o que é. Não, tem várias coisas. Uma das coisas que vem muito do Lean é você fazer workshops de melhoria. Aqui no Lean a gente chama de workshops Kaizen. Quando eu comecei a fazer os primeiros projetos, né, que a gente chama do Lean tradicional, Lean Construction tradicional, você pegar uma área de uma obra e fazer uma melhoria, você vai ver planejamento, você vai ver logística, você vai ver várias coisas que já tem e usar algumas técnicas. Isso daí já tem atualmente hoje, já nas construtoras já usam isso, a parte de logística, planejamento, orçamento. As pessoas já têm, mas eles não têm uma técnica de como melhorar aquilo. Exatamente. E nem umas ferramentas para pensar aquilo que eles estão fazendo de maneira diferente. E o Lean traz isso. Cria um processo, né? Cria um processo, otimiza. Aí tem várias ferramentinhas de você analisar o processo para você, por exemplo, dar ritmo, encadear frentes de serviço, fazer o que a gente chama de planejamento puxado, que é você olhar lá para frente aquilo que vai entrar, né, em termos de material, pedido, recurso e tal, e já utilizar isso hoje. Não que as pessoas... Tem muita gente que fala, mas isso eu já faço, isso eu já tenho. Não tem. Quando a gente vai olhar, todo mundo tem uma obra que está numa obra, você tem que cuidar do custo, não tem? Sim, sim. Você já trabalhou em obra, você trabalhou na área orçamentária ou não? Já trabalhei na área de compras e área de planejamento. Então, você tem que comprar, você tem que fazer orçamento, você tem que produzir e tal. Só que o que você via na prática lá na hora que o cara ia produzir mesmo? O desperdício de material impressionante. Porque a compra, assim, na hora que você vai fazer, quem faz a parte de orçamento, né? Faz a parte toda da obra que você trabalha com antecipação, né? Você faz todo o orçamento, prevendo aquilo que você vai gastar, ou você gasta aquilo a mais ou a menos, mas não, você sempre gasta a mais. Sempre gasta mais. Entendeu? Porque então, gerou algum desperdício. Não tem aquele controle, assim, efetivo mesmo, que você tem, assim, algum método, alguma coisa que possa melhorar nesse controle, entendeu? Sim. Não tem, assim, ferramentas que você possa aplicar na empresa, na construtora, que você fala assim, não, se você fizer isso, você vai comprar a quantidade certa, vai desperdiçar tanto. O Lean é isso. O Lean, na indústria, ele fez isso. Você pode ir, vai numa automobilística, faz uma visita. Por que tem o just in time e just in sequence? A peça chega na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo. Mas você acha que isso vai, assim, que você já fez, já tem experiência, mas você acha que isso daí, tipo assim, consegue melhorar essa parte de controle de material, no caso da obra, igual de uma fábrica? Você acha que consegue chegar igual ou não? Porque o pessoal tem uma dúvida que eu acredito que deve ser igual a minha, entendeu? Sim, com certeza. Porque, tipo, assim, a gente, na construção, assim como foi na indústria, por exemplo, o Lean na indústria, ele já existe tem, sei lá, 50, quase 60 anos, né? E a construção não vai fazer isso aqui, ó, e vai vir um cara ou eu, ou qualquer outro consultor, ou qualquer outra pessoa, e a partir de amanhã você está fazendo igual à indústria. Isso não vai acontecer. Nem eu quero pregar isso e não acho que ninguém tem esse poder, né? É impossível que isso aconteça. Porque até mesmo o pessoal acho que é uma cultura nossa brasileira de que toda obra tem um desperdício, né? Você tem uma perca daquele material. Tem perdas grandes aí. Todos os engenheiros, até mesmo o mestre de obras hoje, eles falam que isso daí é normal, isso daí vai ter, mas você acha que a gente consegue
aplicando o método Lean Construction, você acha que isso daí pode, pelo menos, amenizar? Com certeza. Bastante, assim, não? ó, de novo, só para eu voltar um pouquinho, né? A gente fez ali alguns projetos ao longo dos primeiros anos, 2010, 11, 12, 13, fazendo efetivamente Lean dentro da construção. O Lean Manufacturing, né, do jeito que a gente fazia, trabalhava em indústria, a gente foi para a construção. Funcionou. Entendi. Por quê? Porque um monte de coisa é efetivo, um monte de ferramenta de gestão visual, de setup, disso, daquilo, funciona em qualquer lugar do mundo. Entendi. Até dentro de um centro cirúrgico eu fiz projetos e funciona, beleza. Só que aí a gente foi vendo, né? Porque você vai fazendo uma obra de uma ponte, depois você vai para um estádio, depois você faz uma ferrovia, uma rodovia, um prédio, você vai fazendo obras diferentes e você vai vendo várias coisas. Primeiro, não só o tipo de obra é diferente, mas as pessoas que fazem a gestão de obras diferentes precisam de ferramentas diferentes. 1. 2. As construtoras, enquanto empresa, esquece a obra agora, tá? Elas sabem fazer a obra. Que é o know-how delas é fazer a obra, né? Então, se eu sou um construtor, eu tenho engenheiro civil, tenho arquiteto, tenho isso, tenho aquilo. A minha obrigação é saber fazer a obra. Ela vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro, não importa. Isso, ela vai fazer ela sabe fazer a obra. Beleza. Partindo do pressuposto que você, construtora, sabe fazer a obra, a gente notou outras coisas. Você, enquanto empresa, faltava também um monte de coisa, por exemplo, seu processo de compras. Tem muita interface com a produção, porque se você compra no momento errado, você paga antes. Sim. Pode ser que tenha produtos que venceram, igual o cimento, que você perde. O concreto que você pediu antes, aí não era para concretar naquele dia. Tem aí que fazer você tem toda que a voltar. programação. Então, tem casamento com o que a gente chama de interface, né? Tem a programação. Então, o que a gente viu? Que um monte de empresa, né? E a hora que eu trabalhava só com empresas gigantes aqui no Brasil, as maiores eu trabalhei, ainda tinha dentro dos processos administrativos e de apoio, vamos chamar assim, muitas melhorias também. Foi aí que a gente entrou também nos processos administrativos para ajudar as empresas a startarem obras, né? Por isso que hoje existe uma metodologia que a gente usa, que eu desenvolvi, que chama estratégia de operação. Eu tenho um método que a gente desenvolvi para ajudar a empresa a pensar uma obra desde o início, para ela errar menos, para essa curva de ramp-up ser o mais rápido e o mais smooth, né? O mais tranquila possível. Porque toda obra tem uma curva de ramp-up, chega no pico, depois vai caindo até entregar a obra para o cliente, né? Sim. E as obras? Isso é a segunda coisa. As empresas necessitavam e necessitam ainda de um apoio um pouco maior, olhando o negócio construtora. Né? Não adianta só eu pensar ali na obra em fazer uma otimização e tudo aquilo que vai para a obra não chegar na hora certa, o cara ficar lá esperando, né? As programações serem feitas erradas. Empresa pequenininha, eu já vou divulgar o podcast com o Sérgio da Teixeira Pinto aqui. Ele falou para mim no podcast, vocês vão ouvir aí quem assistir já. Eu vou divulgar esse podcast. A gente já gravou antes até de gravar esse aqui. Ele falou para mim, Gevando, eu tinha 500 colaboradores. Eu tive que diminuir agora para 50, não só por custo e tal, mas eu tive que ficar com as atividades-chave e terceirizar tudo. Só que agora a responsabilidade está em você, que é meu parceiro, não é só minha. Porque você precisa coordenar um monte de coisa para aquela obra funcionar. Porque uma hora vai vir elétrica, outra hora vai vir a hidráulica, outra hora vai vir um concreto, aí outra hora você está no projeto ainda, você precisa vender. Então você tem várias coisas para fazer para que o Lean funcione. E só para voltar para responder 100% a sua pergunta. Por que o Lean Construction hoje tornou quase que uma obrigatoriedade? Desde 2011, de novo, meu primeiro projeto no Brasil foi a Arena de Manaus. Foi o maior desafio da minha vida. Posso dizer... não sei se de consultoria, eu tive já projetos bem difíceis, mas esse foi um dos maiores, não o maior para mim, né? Mas um dos maiores na minha vida, como meus 20 anos de consultor, porque foi um projeto gigantesco para a Copa do Mundo, que eu me vi na época fazendo o Lean da indústria dentro de uma construtora, que foi a Andrade Gutierrez, e que a gente deu resultado demais, porque tudo que eu trazia da indústria... E lá era grande, uma obra com muita gente, né? Um estádio é gigantesco e cada vez mais ia chegando gente. E frente de trabalho, e a obra foi só Andrade, muitos colaboradores. Então você tinha um potencial muito grande. E a gente ajudou a Andrade, graças a Deus, tivemos excelentes resultados. Tem aí um case na internet que a gente divulgou. A Andrade fez um livro falando sobre isso. Pô, foi bem legal. Essa obra, claro, né, no Brasil, mas fala aí uma obra sua no exterior. A gente fez uma estrada no México, próximo da capital, que
foi outro desafio, mas não a obra em si. O que foi o desafio de uma estrada, né? Nesse caso, a gente foi para o México fazer essa obra de estrada, mas o desafio era o lugar onde a gente estava era muito inóspito, perto quase que de um deserto assim, e tanto fazer o canteiro lá, quanto levar material para lá. Entendi. A dificuldade... Porque a dificuldade de temperaturas altas, as pessoas não aguentavam ficar no sol muito tempo. Né? Você coloca um trabalhador aí para trabalhar numa certa área, por exemplo, aqui em Taubaté, que tem uma temperatura amena, embora seja um pouquinho quente, mas não é Manaus, né? Manaus, por exemplo, é muito mais quente do que aqui no verão, né? Sim. Então, assim, você tem dificuldades diferentes. A gente fez obra de ferrovia, de hidrovia, fizemos obra dentro do mar, junto com uma obra de um cliente que estava fornecendo obra para a Petrobras. Entendi. Então, tem obras de dificuldades, de tamanhos diferentes, né? E agora, vamos chamar assim, desde que eu comecei a trabalhar com essa nova forma de trabalho que eu chamo de mentoria consultiva, o que eu tenho feito? Eu tenho formado pessoas das construtoras para que eles possam tocar os próprios projetos, né? Porque eu sou só um, não consigo estar em lugar nenhum mais. Eu cheguei a ter 36 consultores, mas optei em diminuir os meus recursos por conta de saúde. Uma hora ou outra eu venho contar essa história aí para quem ainda não conhece, mas eu resolvi mudar o meu modelo de negócio e hoje eu tenho participado de algumas obras e alguns projetos de construção, formando líderes, gerentes e diretores, formando experts. A gente já vai lançar um programa expert aí no mercado. A minha ideia é formar pessoas, criar massa crítica e levar alguns projetos de obra prático para a gente poder depois fazer um ano que vem, por exemplo, um summit. Eu já fiz 2. Fazer um summit que é mostrar para as pessoas e levar construtoras lá para mostrar os cases de sucesso. Show. Tem bastante coisa pela frente. Tem muita coisa ainda, né? Assim, o Lean, ele evoluiu muito. Eu chamo, né, por conta própria, tá, gente? Isso não existe em lugar nenhum, mas é uma forma de diferenciar o que a gente... diferenciar nem sempre, mas assim, uma forma de dar um voto de confiança, não só para mim, eu também me sinto nesse bojo aí de pessoas que estiveram envolvidas e eu gastei muitas horas de bunda na cadeira desenvolvendo o método, mas muitas horas. Imagino. Esse ano vai ter uns workbooks que a gente vai lançar, já tem um aí no meu site, é o primeiro, a gente tem aí a ideia de lançar 7 workbooks, então ainda faltam mais 6, tem muita coisa aí para acontecer. Bastante material então. Tem muito material. Show. E eu tô chamando Lean Construction 4.0, primeiro, para fazer uma homenagem a todas aquelas pessoas, tanto do fora do Brasil, eu tenho contato com o Howell lá, né, que foi o cara que veio aqui, tem contato com o Ballard, são pessoas inovadoras no mundo do Lean lá nos Estados Unidos, então a gente troca experiências tanto com pessoas de fora quanto daqui, mas para mostrar que o Lean evoluiu daquele Lean que era da indústria e que começou na construção. Hoje em dia as coisas são diferentes, a gente já tem um arcabouço de metodologias próprias, a gente já tem só o IOPEX 64 projetos, cara. Agora, nós estamos em janeiro, hoje é dia 30 de janeiro. Já fizemos 64 projetos em construtoras diferentes, de tamanhos diferentes, e uma coisa que eu fiz questão para aprender, porque eu gosto muito de pegar desafios diferentes, eu recusava projeto igual numa construtora para pegar em outra, para poder pegar um desafio novo. Então eu já fiz... Sempre pegando um projeto diferente, né? Um monte de tipo de obra diferente para ter aquela dificuldade para falar para mim mesmo, cara, esse troço funciona, então naquela obra ali tem que dar um ajuste aqui, tem que dar um ajuste aqui. Entendi. E hoje o que eu falo o Lean Construction 4.0 amadureceu, a gente já tem um arcabouço de ferramentas, de metodologias específicas para construção que já estão robustas, de novo, já foram exercitadas em muitos projetos, a gente tem cases aí de tudo quanto é jeito. Então o que eu quero é divulgar o Lean, né? A minha intenção é propagar, eu tenho isso como missão agora minha pessoal, mas também como missão do IOPEX, né? Propagar essas metodologias. Cara, assim, um monte de gente pergunta para mim, Evandro, mas você não tá querendo formar, você tá querendo formar consultor, mas você não tá querendo formar concorrente? Cara, pelo contrário, quanto mais pessoas qualificadas para esse mercado, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria pegar um décimo de tudo quanto é obra que vai vir por aí, já tem no Brasil. Né? Até mesmo porque agora, 2020, agora parece que tem uma projeção boa para na área da construção. Eu tenho recebido agora, só essa semana eu recebi 4 ligações de construtoras querendo que a gente faça lá consultoria, apoio e tal. Então a gente tem demanda, né? E para você que está me assistindo aí,
vá por mim, esse mercado está crescendo novamente. Para quem quer tanto se formar em Lean Construction Expert, ou já é consultor, quer adquirir esse know-how da área de construção, ou fazer um curso online, prepare-se porque a gente vai trazer muita coisa para o mercado. É lógico que existem diversas consultorias que fazem Lean Construction e muito bem tem. Eu não sou o melhor, pelo contrário. Eu não sou o maior, nem quero ser. Mas eu quero, vamos dizer assim, eu faço questão de colocar minha cara a tapa, apresentar os projetos que principalmente aqueles que os clientes me permitirem, discutir o pouco que eu aprendi em workshops, em imersões, e fazer com que aquilo que eu consegui fazer, tanto para o IOPEX ter conseguido, né, pegar 64 projetos em talvez 26, 28 empresas, se eu não me engano, né, que já é um número razoável, né, somente da área de construção, e colocar isso para o mundo. Né? A gente vê que o Peru está indo muito bem, o Chile tem Lean Construction legal também, um time já que agora está crescendo, mas o Peru está bem desenvolvido em coisas, porque eles estão muito em contato com o pessoal dos Estados Unidos. Então a coisa está propagando. Eu não quero ser o único, não quero falar que eu sou o primeiro ou isso ou aquilo, não, eu quero ser um cara que ajudou a contribuir para que o Lean Construction ou o Lean dentro da construção, igual eu tenho feito para os pequenos e médios, né, o Lean PME que eu chamo hoje. Sim. Cara, o pequeno e médio empresário não tem nada. Sim. Ele tem muito pouco, ele abre uma empresa e não sabe o que vai fazer. E as pequenas, né, o Lean Construction, por exemplo, numa Andrade Gutierrez, numa Odebrecht, talvez numa Camargo Corrêa, que já estão tocando projetos com consultores, né, e foram comigo, outras contrataram outras consultorias. Beleza, esses caras, né, têm punch aí, porque as obras são grandes e conseguem bancar. Mas olha a quantidade de obras, de construtoras médias e de construtoras pequenas que esse país tem. E nem só o Brasil, a América do Sul. Sim, Ou seja, o potencial é enorme. Então, se você que está me vendo agora, está me ouvindo, quer fazer alguma coisa, né? Ou trabalhar na área da construção, ou é um engenheiro de produção, ou civil, ou acha que tem uma condição de trabalhar nessa área de construção, se qualifique, porque o conhecimento cada vez vai estar mais disponível, obras vão ter aí, já estão acontecendo, né? O governo está investindo, e o mercado da construção, para quem não conhece, né? Eu tive muito próximo aí às grandes construtoras. As grandes construtoras geralmente começam primeiro, é uma onda gigantesca que vem, né? O governo começa a investir em obra grande, gigantesca, depois vai caindo, vai vindo esse dinheiro para as pequenas, porque as obras vão precisando de gente, vai mobilizando dinheiro, aí chega na média, até chegar nas pequenas. Então, vai vir com certeza, a gente espera que isso seja realmente verdade, que as construtoras grandes já estão vivendo esse momento de retorno, já para esse ano, para o próximo, as médias já vão também fazer muita coisa, então esse é o momento do Lean Construction no Brasil. Por isso que eu estou chamando de Lean Construction 4.0. Tem muita gente que coloca o Lean Construction debaixo de um guarda-chuva chamado Excelência Operacional, mas isso é um bate-papo aqui para um outro podcast. Então é isso aí, pessoal. Estou aqui com o Rodolfo Leles. A gente gostaria de nos despedir aí desse primeiro podcast. É um podcast que a gente acabou meio que ensaiando, dando certo. A gente quer trazer conhecimento aqui para vocês, poder ter oportunidade de fazer episódios que tragam realmente conteúdo que agrega valor. A gente vai trazer convidados aqui. Ora o Rodolfo vai estar comigo, ora eu vou estar sozinho. Já estou gravando podcast com o pessoal da Andrade, já estou gravando podcast com donos de construtoras próximos aqui. O meu papel sempre foi e vai continuar sendo tanto trazer o conhecimento que eu tive fora, que eu tive nesses 64 projetos para vocês, formar pessoas. Eu gosto disso, é uma coisa, né, particular minha, e tentar contribuir para que essa área da construção melhore, né? Ela tá com um mato que a gente fala bem alto, tem muito potencial de melhoria aí, e é isso que eu vou tentar fazer. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado a todos também aí. Muito obrigado, Evandro, mais uma vez aí. Por você participar e querer esse desafio com a gente. Pela parceria aí, e vamos trazer novas perguntas aí. Show de bola, gente. A gente fica por aqui. Mais. Esse é o podcast Lean Construction na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, comunize aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que esse conteúdo você acha que ele pode mudar a vida dessas pessoas, ou pode trazer algo de concreto aí para a vida dessas pessoas que estão aí envolvidas em projetos, seja da área de construção ou dessa indústria da construção aí como um todo. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça, obviamente, de se inscrever aí no canal, porque é com a sua participação, a sua inscrição no canal que vai fazer
esse podcast chegar a mais pessoas, tá ok? Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra, porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer.